E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Teve até mais volume ofensivo. Agora, a diferença de comportamento de um tempo para o outro, ela foi muito clássica, né? A Católica se impôs no segundo tempo, melhorou. Quando o Paulo Souza acordou no jogo, ele fez mudanças. Começou a alterar a equipe. Depois o Flamengo divulgou, viu, Breler, que o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta se declararam lá, né? Se mostraram com incômodos musculares. E que o Bruno Henrique já estava definido desde sempre, que jogaria só até a metade do segundo tempo. Saíram os três de uma só vez, no intervalo tinha saído o João Gomes para a entrada do Andréas Pereira, e aí dos três que entraram, o Lázaro cumpriu muito bem o papel pela esquerda na vaga do Bruno Henrique, fez inclusive o terceiro gol. Lázaro é um jogador muito promissor e se tornou um atleta muito inteligente nas mãos do Paulo Souza. Do lado direito, o Marinho entrou um pouco afoito, depois entendeu o papel dele, foi bem na vaga do Everton Ribeiro, mas o Diego no lugar do De Arrascaeta não funcionou. O Flamengo perdeu o meia de profundidade. Diego é um construtor de primeira linha, não é um homem de aproximação, foi lá no início da carreira, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi recuando, então hoje não dá para contar com ele como reserva do De Arrascaeta. E aí ontem, depois do jogo, eu fiquei pensando numa coisa. Será que o Flamengo tem um reserva para o De Arrascaeta? Porque durante muito tempo isso foi crítica na boca do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni. Eles falavam sobre a reposição do meio. O Flamengo contratou muitos jogadores. Hoje tem muita gente para muitas posições. Mas especificamente quando o uruguaio não joga, ninguém faz o papel dele não, Abel. E olha, todos aqui atentos, além, obviamente, do fã de esportes, todos nós atentos à sua análise riquíssima, como sempre, Rafa. Mas quem estava mais atento aqui, que eu reparei, Breler Pires, que quer falar. Quer fazer um questionamento, é isso? Não, Rafa? Não, ontem eu e Rafa tivemos aquela famosa divergência sadia do futebol, de visões diferentes, que é sempre bom e ele enxerga muito bem o jogo também. E ontem a gente viu, Rafa, Bruno Henrique e Gabigol jogando muito próximos. O fã de esportes que não assistiu o jogo e só viu os melhores momentos, vai perceber que todo lance de perigo do Flamengo, eles estavam pertinho, estavam no mesmo quadro. Só que tem o outro lado. Aí, no primeiro tempo, o Flamengo sofre muito pelo lado esquerdo, tanto é que o Paulo Souza, já prevendo esse desgaste do Bruno Henrique, tenta mexer Marinho e Lázaro para arrumar a recomposição pelos lados. E aí é o ônus e bônus de ter o Bruno Henrique e o Bruno Henrique próximo e com menos função de recomposição, porque você dá mais espaço para o adversário do lado. E aí é algo até difícil para o Paulo Souza, como treinador. Como você equilibra isso? É Bruno Henrique colado com o Gabigol ou Bruno Henrique eventualmente fazendo uma recomposição quando ele estiver 100% fisicamente? Eu, sinceramente, não tenho essa resposta. Queria saber se o meu amigo Rafa tem uma solução para o grande Paulo Souza. Então, Breler e companheiros, assim, eu detesto fazer comparações, eu acho até que elas são injustas na maioria das vezes, né? Comparar trabalhos, comparar seres humanos, nunca é um modelo interessante para a gente poder pavimentar a nossa análise, nosso juízo de valor. Mas quando era no modelo anterior do Jorge Jesus, o De Arrascaeta fazia melhor esse papel ali. O Flamengo tinha duas trincas, né? Felipe Luiz, De Arrascaeta e Bruno Henrique pela esquerda, Rafinha, Everton Ribeiro e Gabigol pela direita. Essas trincas, elas triangulavam muito entre si e quem não estivesse na zona de ataque, o setor que fosse, entre aspas, o menos usado para aquela construção, se aproximava da linha central para poder dar a opção do jogo apoiado, né? A triangulação mais curta, envolvendo todos os homens de construção, todos os homens que participavam do jogo. No Flamengo, aliás, do Jorge Jesus, só o Pablo Marinho não construía, até o Rodrigo Caio participava da construção. Ainda tinha o Gerson, né, jogando demais. Talvez, para que o Bruno Henrique não fique esgotado em todo o jogo, eu acho que essa é a tua preocupação e também a minha, imagino que de grande parte da torcida, porque apesar de ter uma biologia privilegiada, o Bruno Henrique tem se machucado muito, tem um problema de joelho que volta e meia vai acometer o jogador, e é um ser humano, ele tem limites, né? Chegará uma hora do jogo em que ele vai ficar cansado, 15, 20, 25 do segundo tempo, o Bruno Henrique vai estar esgotado. E o Felipe Luiz é um jogador mais veterano. Para isso não acontecer, talvez a única solução fosse a mudança do esquema. Mas aí a gente vai recair naquela outra discussão sobre metodologia. Será que o Paulo Souza acredita numa dinâmica de jogo diferente daquela que ele pratica? Talvez não. Tem técnicos que se adaptam melhor ao seu elenco. Mudam o esquema tático, fazem a chamada sintonia fina no ajuste de peça para poder contemplar a característica do jogador. Acho que o Paulo Souza não é desses, não. Mari, como você vê, ou como se explica a pressão que o Flamengo sofreu no segundo tempo?
Paulo Souza falou sobre o time não ter conseguido ficar com a bola e aí, perdendo a posse, conseguir pressionar para recuperar o mais rápido possível. Eu acho que o Flamengo, a gente vai falar mais para frente sobre peças específicas que contribuíram para esse desempenho do Flamengo, inclusive, principalmente pelo lado direito, defensivo da equipe do Flamengo. Você já pode citar já. O Isla, por exemplo, por ali ontem, deixou muito espaço e o segundo tempo todo praticamente passou por ali, né? Passou por aquele setor. Não foi bem o jogador na partida de ontem, mas parece que o Flamengo, ele tem um entendimento hoje muito melhor sobre o que o Paulo quer. Inclusive ele, com o time, ele contra o Atlético Paranaense, ele tentou mexer algumas peças, colocar elas em setores que elas não se sentem tão à vontade, como, por exemplo, o Lázaro do outro lado. Então, parece que ele hoje já deixa os jogadores mais à vontade, onde eles rendem melhor. Mas parece que na hora da recomposição, o Flamengo ainda não está conseguindo ser tão rápido de mudar essa chavinha de pensamento quando perde a bola. E aí ontem tomou um sufoco desnecessário, claro, 2 gols contras, mas deixou chegar. Deixou chegar. O primeiro gol é uma construção de jogada onde a defesa do Palmeiras assiste, ou do Flamengo assiste. Né? A gente vê Arão parado, esperando acontecer, os jogadores muito espaçados, e quando o Isla chega atrasado, ele vai na dividida e faz o gol contra. Então, o Paulo Souza falou sobre isso, falou sobre o time não conseguir manter a bola para conseguir segurar mais um pouco o jogo e ditar o ritmo da partida. Então, acho que precisa encaixar um pouquinho mais isso. Essa droga vem malhada antes do Paulo Souza chegar. Né? A gente só está cobrando dele porque ele é o cara de plantão. Mas o que é o Flamengo de 2009 para cá, que nunca mais conseguiu aquela pegada 2009 de Jesus? ou 19? 19 para cá. Você tinha com o Renato Gaúcho um time que goleava um monte de gente que tomou uma goleada do Inter. Muito parecido com esses mesmos espaços. Eu acho que a questão é mais coletiva. A questão não é uma coisa específica para tapar ali o Bruno Henrique. É mais coletiva. O time do Jorge Jesus, por exemplo, a pegada começava com o Gabigol. Aliás, foi surpreendente o que ele conseguiu do Gabigol. Quando ele chegou, eu achava que o primeiro problema ia ser ali. Falava, o Gabigol na Europa não deu certo, com muita gente que pensa como o Jorge Jesus. Muitos técnicos que ele não jogou. Com o Jesus ele jogou. O time tinha uma outra pegada e tinha outros jogadores também, que às vezes a gente esquece. Mas tinha um Rafinha, tinha um Gerson, tinha um Pablo Mari participando da construção e também muito firme na defesa. Rodrigo Caio jogando muito. Rodrigo Caio fazendo a dupla, que a gente não sabe qual é a perspectiva dele voltar. Então tem muita diferença em relação a isso. Mas o problema é voltar a funcionar como um organismo. Ontem, mais uma vez, aparecer. Quanto mais Bruno Henrique e Gabigol voltam a mostrar na frente aquela intensidade de 2019, mais a gente vai lembrar que atrás as coisas não estão funcionando do mesmo jeito. Porque o Flamengo de 2019 para cá é isso. Ou é marasmo, aquele jogo do marasmo, sem chu nem mu, ou é isso. Esse descompasso entre a hora de atacar e a hora de defender. Eu tô refletindo aqui sobre a nossa análise, que eu acho que está muito boa. É bom lembrar que o Flamengo venceu. Mas... Venceu porque se paga na frente. Sim. Ontem foi semelhante. Nessa semana, o Palmeiras venceu, mas temos que analisar. Venceu, mas não poderia ter garantido a vitória antes. Não sofreu e pode sofrer com adversários mais fortes e melhores. Nosso papel é fazer esse tipo de análise. O Flamengo venceu ontem, mas ele apresentou problemas. O próprio Paulo analisou dessa forma. E ele vai ter adversários mais complicados, que erros como os que aconteceram ontem podem custar uma classificação, podem causar uma eliminação do Flamengo. Então, apesar da vitória, nosso papel é esse. Não, você está certo, Abel. O Celso falou sobre a diferença de 2019 para cá, mas tem algo que o Jesus em 2019 não tinha. Um DM tão problemático e lotado o tempo inteiro. Então o Jesus conseguia fazer mexidas no jogo com os melhores que tinha à disposição. E isso o Paulo Souza não consegue. Para ser justo, o Renato não conseguia. O Renato era bem pior, hein? Não só por DM, mais gente no mas DM. também por convocações. O Ceni também. Teve muito Então, problema. esses técnicos pós-Jesus têm sofrido com o Flamengo, com problemas estruturais do Flamengo. E aí, ontem... Mas agora tem tanta gente? Mas ontem Os especificamente... principais estão lá, né? Mas ontem especificamente no jogo, você tem uma situação em que o Paulo Souza detecta que o João Gomes estava ali correndo, muitas vezes errado, não tinha encaixado a marcação.
ele tenta um Andréas Pereira para segurar mais a bola. A coisa também não funciona, o Flamengo vai perdendo gradativamente o mínimo de controle que tinha da partida. Ao perceber isso, ele já tem o Bruno Henrique cansado, como o Rafa bem destacou, tinha que tirar, senão ele não chegaria ao fim da partida. Tem de poupar outros jogadores, e aí qual o banco que ele tem à disposição? Para substituir o Arrascaeta, outra observação pertinente do Rafa. Quem é o substituto natural? Vitinho, está no DM. Do lado direito, o Isla estava sofrendo por ali. Quem é o reserva? Rodinei. Se o Paulo Sousa bota o Rodinei, a torcida ia cuspir marimbondo, porque o Rodinei não tem atuado bem. O titular, Mateuzinho, está no DM, não está à disposição. E aí a própria saída do Bruno Henrique é condicionada por isso, por sequência de lesões que ele vem tendo. Então, o DM inchado, de certa forma, não digo nem que influencia as mexidas do Paulo Sousa, mas pesa nas decisões do treinador, porque ele tem de pensar sempre com cobertor curto. O Diego, por exemplo, só entra porque o Matheus França está machucado. Era o Matheus França que vinha jogando por ali, ganhando mais oportunidades. E a ideia com o Diego... Sem moral, sem o Diego? Não, mas a ideia com o Diego era voltar a ganhar o meio-campo, porque o Diego sempre foi um meia criativo e passou a ser volante no Flamengo desde o Jorge Jesus. Ele também não consegue porque não está naquela rotação de 2019, nem mesmo de 2020. O Diego de 2022 tem sofrido para fazer essa função. Mas era o que ele tinha à disposição. Então, por mais que a gente possa pensar, no fim do jogo, Paulo Sousa teve mais sorte do que juízo com as mexidas que fez, era o que ele tinha. Quem que ele colocaria no lugar dos jogadores que ele precisou sacar? A substituição natural era a entrada do Lázaro. Se sai o Everton Ribeiro, é o Marinho que tem que entrar. Então, ele fez a lógica. Não tinha... E eu tenho certeza que muita gente cornetou quando ele fez as três mudanças, porque ele tira Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Os três juntos. E os três que entraram participam do gol. O Pedro ajuda na roubada de bola, o Marinho conduz, vê o Lázaro e o Lázaro faz o gol. Ali... Deu tudo certo pro Paulo Sousa. É coisa do futebol. Claro que ele não pensou nisso na hora que colocou, mas da conta dele já tem que tirar o Bruno Henrique dessa história. O Bruno Henrique jogou ontem, a gente já sabendo que em algum momento ele não estaria em campo, ou antes, ou depois, ou no meio. E faz parte de um planejamento. Então, né? Esse já pode excluir. Né? Os outros casos, o Rafa lembrou bem, né? O Diego já não é meia há muito tempo. Sim. Né? Há muito tempo. Eu acho que até, não sei se proporcionalmente já não dá para falar que ele... na carreira toda foi menos meia. Se não foi menos meia, a carreira recente dele não é de meia. Mas a questão... Foi uma solução de última hora. Não, mas a questão é... Não, o Brenner tem razão. Quem ele colocaria não fosse o Diego, né, Rafa? Qual o jogador à disposição? Não, perfeito. Então, perfeito, o teu raciocínio é perfeito. Ontem sim tinha que ser o Diego, porque o Matheus França está machucado, além de ser um jogador muito jovem ainda, acho que o Flamengo tem que ter todo o cuidado do mundo com este menino. Ele tem recursos técnicos incríveis, uma multa rescisória astronômica, um staff que cuida muito bem dele, ele é muito bem assistido, tem tudo para ser um baita jogador, mais um da fábrica do Ninho do Urubu, como o Paquetá, Vinícius Júnior e tantos outros. Mas assim, ainda precisa de uma maturação, e talvez até ontem, mesmo se estivesse no banco, não entrasse. Acho que o Paulo Sousa iria condicionar, ia pensar na questão do ambiente, né? O lado psicológico, o cenário de um estádio que o Flamengo nunca tinha vencido, todo o componente de uma Libertadores. E ontem foi jogo de Libertadores, né, gente? Sacaram papel higiênico, teve ato de racismo, mais uma vez, ostensivo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, está aqui na nossa pauta, mandada pelo nosso competente Pedro Ferrari. Mas assim, a gente viu ontem que o Flamengo viveu um jogo de Libertadores. E será que o Matheus França iria dar conta com tão pouca idade? Não sabemos. Mas mesmo assim, o Breno tem razão. Ontem não tinha solução. A minha discussão sobre a Arrascaeta, ela não é para ontem. Ela é para o sempre. Ela é para a temporada. O Flamengo se calça muito bem em quase todos os setores, com reposições. O próprio Vitinho não é propriamente um cara que faça as diagonais de construção que o Arrascaeta faz, com o jogo de aproximação. O Vitinho tem muito mais tendência a fazer jogadas semelhantes às que o Bruno Henrique faz. Ele é mais um jogador agudo, jogador de profundidade. Então, assim, meia de chegada, meia atacante, com características, não é a qualidade não, porque o Arrascaeta é craque, e craque você não acha na esquina, mas meia atacante com características de jogo coletivo semelhantes às do uruguaio, o Flamengo não tem como reposição. Abel, e ontem, por exemplo, você poderia pensar, o Felipe Luiz, no começo, sofre, nem
por ele, deficiência técnica ou física. Não, porque estava sobrecarregado o lado. A Católica atacou muito por ali. Para o segundo tempo, por exemplo, o treinador poderia pensar algo diferente. Vou colocar, em vez do Lázaro, o Ayrton Lucas. Está no DM, não consegue jogar. Então, saída do João Gomes. Vamos pensar numa solução em que o Flamengo não perca posse, mas ao mesmo tempo mantenha a combatividade, mantenha a intensidade por ali. Arão está jogando na zaga porque não tem zagueiro suficiente para formar a linha de defesa. Então, esses problemas, no fim das contas, até num Flamengo que tem um bom elenco, pesa muito no treinador definir, pesa muito na hora de mexer. Então, eu entendo que as substituições deixaram o Flamengo mais frágil. Mas isso acontece no Palmeiras, isso acontece no Atlético. Ele substitui já com essas preocupações. Já com a Arrascaeta sentindo, com o Everton Ribeiro sentindo, ele fala do próprio João Gomes. Então, para a sequência de toda a temporada do Flamengo, pesa muito essas preocupações. E aí é muito curioso, porque ele consegue encontrar alternativas para frente. Então, agora ele está dando mais sequência para o Pedro. O Pedro ontem entrou e participou da jogada, apresentando sinais de que está entendendo que ele não pode ficar ali parado sem contribuir com o coletivo. Marinho, ele coloca o Marinho, também participa da jogada. Aí ele tem essa opção, Lázaro e Bruno Henrique. Eu pensava que ele ia entrar com o Lázaro, porque o Bruno Henrique voltando de uma lesão. Aí ele coloca o Bruno Henrique de titular e aí tem uma peça para substituir lá na frente esse lado. Então dá para perceber que fica um espaço do meio para trás, onde ele não está conseguindo encontrar muito por conta do DM, que infelizmente está cheio com a preocupação de não encher mais, né? É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.